Como eu iniciei o meu negócio de semijoias de prata com apenas R$100. Oiê, eu sou a Lu, seja bem-vinda ao nosso canal Diário da Luar. Eu sou dona de uma loja de semijoias de prata, é uma loja online por enquanto. E aqui no nosso canal a gente vai falar um pouco sobre empreendedorismo e se chama Diário da Luar porque aqui eu vou estar compartilhando com vocês um pouco das minhas experiências e vivências dentro desse mundo de empreendedorismo e vou te ajudar também compartilhando dicas de empreendedorismo para você que está começando ou você que pretende começar o seu negócio online e não sabe por onde começar. Vem comigo que eu vou te contar como foi que iniciou essa história aqui na Lua Pratas. O vídeo de hoje ele vai ser um pouco mais longo, porque eu vou te contar aqui a história, né? Então pega a tua xícara, põe o teu cafezinho e bora tomar um café comigo, porque hoje vai ser como se fosse um bate-papo entre amigas. Hoje você é minha amiga e eu vou te contar como foi que tudo começou por aqui, pausa pro café. Contextualizar como foi que eu entrei nesse mundo de empreendedorismo e como foi que eu me identifiquei com essa área. Eu trabalhei durante 2 anos dentro de um consultório odontológico. Eu era auxiliar de saúde bucal, eu amava minha função, porque o meu sonho de adolescente era me tornar dentista. Mas devido a algumas coisas eu acabei mudando a minha área de profissão e hoje eu sou técnica de enfermagem. No ano de 2020 foi o ano que eu pedi demissão do meu trabalho, porque apesar de eu amar muito a área que eu trabalhava, houveram algumas questões ali que não me agradaram, então eu precisei sair. Mas antes de sair do meu emprego, eu já estava praticando um hobby, porque eu adoro arte e tudo que envolve arte. E o hobby que eu estava praticando era artesanato em EVA. Eu fazia de tudo um pouco, mas o que eu mais gostava de fazer eram flores e arranjos de flores em EVA. Eu fazia rosas, samambaias, todo tipo de planta verde, orquídea, que era a minha especialidade. E eu sempre postava nos meus status, no meu Instagram, e de repente as pessoas começaram a perguntar se eu não fazia encomendas. E eu decidi abrir, né, aí a minha agenda para encomendas, mesmo trabalhando nesse consultório. E aí esse meu hobby acabou se tornando uma renda extra. E então, em agosto de 2020, eu pedi demissão do meu trabalho por conta de algumas questões pessoais e fiquei a minha renda extra, né, já não era mais renda extra, já tinha se tornado a minha renda principal. Nessa época era somente eu e meu marido. Então, nós saímos de férias, eu conversei com ele e falei que até o momento eu não ia procurar nenhum emprego, porque eu estava, além de trabalhando, eu também estava ainda me formando no meu curso de técnica de enfermagem. Nós conversamos e eu falei pra ele, não vou arranjar nenhum emprego por enquanto, vou terminar meu curso, me formar, pra quando eu for arranjar um emprego, já for na minha área. Fiquei trabalhando ali com artesanato, recebendo várias encomendas. Gente, eu tinha tanta encomenda nessa época que eu faltava não dar conta de tantos pedidos, eu vendia muito, principalmente porque aqui na minha cidade, é uma cidade relativamente pequena, e eu era a única que trabalhava com esse tipo de arte, né? Só que aí em março de 2020 a minha vida mudou porque eu descobri que eu estava grávida da minha primeira filha. Sim, gente, eu tenho 2 filhas. Tinha me formado, já era oficialmente técnica de enfermagem. Só que aí eu vi que eu não ia poder trabalhar na minha área nem tão cedo, porque eu sempre conversei com meu marido que no dia em que eu me tornasse mãe, que nós tivéssemos os nossos filhos, eu queria, pelo menos dos 2 primeiros anos de vida deles, me dedicar à maternidade, né? Pausa pro café. E foi isso que eu fiz. Durante a gravidez toda da Eloá, eu trabalhei com artesanato, só que aí eu tive que diminuir um pouco o ritmo das encomendas, porque a barriga começou a pesar, o primeiro trimestre eu acabei passando muito mal, né, coisas de gravidez mesmo. Só que com 8 meses de gravidez, eu tive um princípio de parto prematuro, precisei ficar de repouso total, passei 1 semana internada com risco de ter minha filha antes do tempo, então eu decidi cessar ali as minhas encomendas. A minha filha nasceu e aí eu não tive mais tempo para retomar as minhas atividades, as minhas clientes estavam loucas ali perguntando quando era que eu ia voltar, que elas queriam fazer mais encomendas comigo, mas a maternidade ela tomou todo o meu tempo. E aí quando a minha filha ela tava com 10 meses, eu descobri que eu estava grávida da minha segunda filha. Então a minha vida ela virou de cabeça para baixo, porque se com uma filha eu não estava conseguindo fazer quase nada, com 2 seria impossível. Foi quando eu decidi que eu teria que me aposentar do artesanato, porque eu realmente não teria mais tempo. Depois que a minha segunda filha nasceu, eu me senti um pouco frustrada, porque eu ficava dependendo 100% do meu marido. Pra mim, isso era algo muito ruim, porque quando a gente tá acostumado a ter a nossa independência financeira, ter que depender de alguém é muito frustrante. Meu marido é um bom marido, ele não deixa faltar nada pra nós, desde o básico até as coisas mais fúteis, vamos dizer assim, nossos mimos, né, como mulheres, maquiagem, essas coisas assim. Mas ainda assim, eu preferia ter o meu dinheiro, então eu fiquei buscando outras alternativas, depois que a minha segunda filha nasceu, pra ter a minha renda extra ali, né, não precisava nem ser um trabalho, assim, mas ter alguma coisa que eu pudesse ter um dinheirinho ali todo mês. Nessa época, de 2022 pra 2023, tava aquele boom, assim, de marketing digital, e eu comecei a trabalhar nessa área. Eu fiz bastante vendas na época, só que aí tinha que ter esse ritmo de estar criando conteúdo e a minha vida como mãe era muito corrida. E eu decidi parar também, porque eu não estava dando conta, eu estava muito estressada, eu estava à beira de um colapso, literalmente. Então um dia eu estava deitada aqui no sofá conversando com a minha mãe, falando pra ela sobre essa minha frustração de ter que estar dependendo de outra pessoa, de não poder trabalhar. E eu estava enquanto isso conversando com ela, estava rolando aqui o vídeo no Instagram. E de repente apareceu pra mim um anúncio patrocinado de um fornecedor de semijoias de prata. Até o momento eu não tinha muito conhecimento sobre prata. O que eu via vender muito aqui na minha cidade era bijuteria e aço inoxidável, que é aquele tipo de joia, a prata dela era um pouco mais escura, ela não brilha tanto. E eu achava a prata feia por conta disso, porque eu ainda não conhecia o poder e a beleza das semijoias. Mas aí eu pensei, eu posso não usar a prata, mas eu posso vender. Talvez, né, aqui na minha cidade a gente não vê semijoias de prata, a gente só vê mulheres que vendem semijoias de ouro e romanel. Aqui na minha cidade as pessoas elas vendem muito romanel e muita bijuteria com banhos de ouro. Então eu decidi me diferenciar
e fazer essa compra de peças de prata para começar a vender aqui na minha cidade. Entrei na página desse fornecedor e vi que eles eram daqui do meu estado, eu sou do estado do Pará. E aí mandei mensagem, perguntei de que cidade do Pará eles eram para saber quanto que ficaria mais ou menos ali o frete. Minha felicidade, eles eram daqui da minha cidade, eles são na verdade daqui da minha cidade. Então eu fiquei super feliz porque eu sabia que eu não ia ter que pagar frete porque eu poderia fazer retirada. E pra minha felicidade ficar mais completa, eles são vizinhos da minha mãe, ficar bem pertinho daqui da minha casa. O mínimo de compra deles era de R$ 49,90. E eu tinha R$ 100 guardado na minha conta que meu marido me deu pra eu comprar alguma coisa pra mim, né? Coisas de mulher que eu fosse precisar. E eu tinha guardado esse dinheiro, falei, não, vou guardar esse dinheiro aqui, vai que eu precise, né? Surge alguma urgência. E eu usei esses R$ 100 pra fazer a minha primeira compra de peças de semi-joia. Eu simplesmente não pesquisei nada, gente. Simplesmente entrei no site desse fornecedor depois de falar com eles e saber que eles eram daqui da minha cidade e fui escolhendo as peças ali que eu mais gostei, né? Que foram peças que eu olhei e falei, essa peça aqui eu usaria, então vou comprar ela. Não tinha noção de precificação, não tinha noção de peça, não tinha noção de material. Gente, eu não tinha noção de nada. Eu simplesmente fiquei tão feliz de ver que eu poderia ter uma renda extra com alguma coisa que eu simplesmente fui lá, meio que ali pela emoção, e fui comprando a torta direita mesmo. Acho que eu devo ter conseguido fazer um pedido de umas 7 a 10 peças agora, eu não lembro bem. Foram peças variadas, foram bem pouquinhas peças mesmo assim pra começar, porque afinal só tinha R$ 100. Só que aí entrou uma questão, eu ia precisar da papelaria da loja, no caso, caixinha, cheirinho, papel seda, essas coisas, e eu já tinha estourado meus R$ 100. E eu abri a minha carteira, ver se eu achava alguma coisa ali dentro, e eu achei R$ 10 dentro da minha carteira, gente, olha só. E como eu tenho essa noção de artesanato, a papelaria da loja, eu mesmo que fiz e faço até hoje. E eu decidi que o modelo seriam caixinhas assim, de papel cartão. Então eu peguei esses R$ 10, fui pra papelaria, comprei uma folha grande de papel cartão branco, comprei um rolo de barbante e uma caneta daquelas tipo caneta piloto, esqueci o nome agora que fala. Mas é tipo caneta piloto, só que com a pontinha mais fina, que era pra eu fazer um bilhetinho ali, um negocinho bonitinho. No início da Luar, eu queria que a marca ela fosse voltada para aquele lado mais rústico, daquele estilo boho chique que a gente vê no Pinterest, tipo bege, aquela coisa bem rústica mesmo. Caixinhas eu fazia com papel cartão, só que do lado do avesso, que é aquela parte mais crua, marronzinha ali, ao invés de fazer do lado da cor, que era branco, né? E as caixinhas enrolava, a fitinha que a gente enrolava por fora, era no caso o barbante, ficava um negócio bem rústico, bem legal. Aqui, a imagem das nossas primeiras caixinhas, eu colocava o nomezinho da pessoa do lado de fora, aí dentro ficava a parte branca do cartão. E era bem simples o unboxing da loja, era só a caixinha, uma balinha daquela de 5 centavos, que é aquela bala dos namorados, sabe? Que era o dinheiro que eu tinha, gente. Eu precisei me virar com esses R$ 10 pra comprar a papelaria da loja e esse bombonzinho, que eram os nossos brindes. Um detalhe importante que eu esqueci de falar pra vocês. Depois que eu parei de trabalhar com marketing digital, eu tentei trabalhar com roupas. Comecei comprando ali algumas t-shirts e vendia algumas pra algumas amigas e conhecidas, mas eu não me identifiquei muito com esse nicho de roupas. Tava animada com a ideia de abrir uma loja de roupa, só que aqui na minha cidade tem várias lojas que são melhores, que são mais conhecidas, e eu não tinha noção nenhuma do que fazer pra comprar roupas. Eu trabalhava com essas t-shirts por encomendas, postava nos meus status ali as blusas disponíveis, as pessoas encomendavam e eu comprava. E aí, eu criei a minha lojinha online, que se chamava Luana's Closet. Eu amava esse nome, que era pra ser minha loja de roupa, né? Já tinha criado o perfil no Instagram pra divulgar minha loja de roupa, mas eu não cheguei a divulgar nada, eu só criei o perfil e deixei lá. E aí eu decidi utilizar esse perfil, mesmo com esse nome Luana's Closet, e no início não se chamava Lua Pratas, se chamava Luana's Closet. Só que depois de um tempo, eu não consegui me identificar mais com esse nome e nem com a estética ali do perfil, então eu mudei o nome pra Lua Pratas. E se chama Lua Pratas porque é a junção do nome das minhas filhas. Lu de Luna, que é minha filha caçula, e a H de Eloá, que é minha filha mais velha. E aí eu coloquei o Pratas ali, porque de pratas, né? Pausa pro café. Aí, amigas, mudei a estética também do nosso unboxing, e aí se tornou esse unboxing aqui, essa caixinha laranjada. Eu ainda tava nessa pegada ali de boho chique, de um negócio mais místico, mais fechado, aquele perfil mais fechado ali. Comecei a fazer as minhas vendas, divulgava todos os dias no Instagram. Ficava ali naquela labuta de estar procurando fornecedores. Eu já tinha nessa época, eu acho que uns 2, 3 fornecedores, além do fornecedor daqui da minha cidade. Senti essa necessidade de buscar outros fornecedores com outros tipos de peça, até porque esse fornecedor daqui da minha cidade, infelizmente, ele demorava muito a lançar novidades. E as clientes, elas querem, né, essas novidades, e as meninas começavam a me dar sugestões, olha, você traz tal coisa, e você traz aquilo outro. No início da loja, eu trabalhava por encomenda, postava as fotos ali do meu fornecedor e as meninas iam encomendando. Só que aí começou a ficar, não sei, eu não gostei muito desse método de estar trazendo por encomenda. Decidi fazer de um modo mais profissional, vamos dizer assim, que foi eu mesma já ter as peças à pronta entrega. Porque, além de me passar, né, não sei pra vocês, mas pra mim me passa um ar mais profissional que as peças à pronta entrega, também era o diferencial, que aí a sua cliente ela não precisava esperar chegar daqui a 5 dias, por exemplo. Ela já tem aquela peça ali, ela pediu hoje mesmo ela recebe, entendeu? E aí, gente, a gente ter as peças pronta entrega é um desafio, porque você ainda tá conhecendo o seu público ainda tá te conhecendo, e aí a gente vai acertando, vai errando nas compras, e aí eu ia anotando, né, as peças que mais saíam, para na próxima compra eu trazer de novo, ou trazer peças semelhantes. Eu já tinha conquistado bastante clientes, eu já tinha ali um bom número de clientes,
Só que nessa época eu fiz a besteira de começar a vender fiado. Amiga, se você quer que esse negócio dê certo, não venda fiado. Por favor, não venda fiado. Muita gente acha que esse é o melhor jeito de começar, de você fidelizar os seus clientes, mas eu te digo com todas as letras que não. Esse não é o melhor jeito de começar. Você não vai vender muito fazendo desse jeito. Essa é a ilusão que a gente cria achando que, eu vou vender para 5 clientes, mas 5 clientes você está vendendo fiado, então você não está vendendo. Você está entregando o seu produto de graça para elas. Uma venda acontece quando o seu produto sai e o dinheiro entra. O fiado isso não acontece. O seu produto sai e o dinheiro só vai entrar no mês seguinte. E aí, quando for no final desse mês que você for querer fechar o seu caixa, vai ficar aquele buraco lá. Além, claro, do risco que a gente corre, né, de pegar um calote ali. E infelizmente, gente, infelizmente mesmo, as nossas clientes elas acabam ficando mal acostumadas. Ela te paga certinho na primeira vez, na segunda vez, aí na terceira vez acontece alguma coisa com ela, ela não vai te pagar naquela data certa. Aí você, né, super empática, você vai entender o lado dela e vai dizer tudo bem, fulano. Só que aí quando for no mês seguinte já vai acontecer uma outra coisa. Tá entendendo? Aí quando for na próxima compra dela, ela já se acostumou a te pagar na data que der pra ela e não na data que você estipulou. Se você não tiver seu compromisso com você, com a sua marca, com a sua loja, a sua cliente também não vai ter. E nessa graça de querer vender fiado, eu quase tomo um calote, gente. E eu digo quase porque eu infernizei tanto. Eu infernizei tanto a vida dessa menina pra ela me pagar, que ela me pagou. Mas se eu tivesse feito a egípcia, ele tá deixando pra lá, ou esperar a boa vontade dela me pagar, eu tinha tomado um calote feio. A questão maior com o fiado foi justamente essa questão das clientes acabarem se tornando mal acostumadas. Elas não queriam me pagar à vista, elas só queriam comprar fiado e me pagar quando desse pra elas. Elas acabavam ultrapassando o valor limite. Muitas vezes eu tinha que ser a chata e tá cobrando. Tanto, se eu pudesse te dar um conselho pra você que vai iniciar ou pra você que iniciou há algum tempo, se você já faz fiado, corte. Não tenha medo de perder cliente, tá? Se a cliente ela for fiel a você, mesmo cortando o fiado, ela vai continuar comprando. E se você vai começar, não comece vendendo fiado, tá? Existem operadoras de maquininha, como o Mercado Pago, a Infinity Pay, que é a que eu uso, que você pode baixar a maquininha no seu celular. O seu celular se transforma numa maquininha. Se você tiver aquela opção de NFC, acho que é isso, NFC no seu celular, você consegue, tá? Passar no cartão. Se for cartão de crédito, você tem um link de cobrança. Se for no cartão de débito e o cartão de aproximação, você consegue aproximar no seu próprio celular mesmo. E o Pix, você, né, manda a sua chave normal ali. Você que tá começando, não venda fiado. Baixe alguma dessas maquininhas no seu celular, transforma o seu celular numa maquininha. E se a cliente quiser, você tem parcelado, venda no cartão. Mas eu não quero, então, tchau, amor, tchau e bênção. Não tenha medo, tá, amigas, de perder clientes que querem comprar fiado. Não tenha medo, porque cada cliente que você pede um fiado, você ganha 2 que vão te pagar à vista, que vão respeitar o seu trabalho. Acostume as suas clientes desde cedo a comprarem com você à vista, porque com você ela compra fiado, mas com outra pessoa ela vai querer comprar à vista, porque essa outra pessoa tá sabendo do valor do negócio dela. Todas essas questões eu cortei o fiado de vez. Algumas dessas clientes, elas se dispersaram, não compraram mais comigo, pra mim tá tudo bem, mas outras continuaram comprando porque me respeitam como pessoa, como marca e como empreendedor. Depois de um tempo, eu já não estava mais me agradando dessa estética aqui, dessa caixinha laranjada, e foi quando eu decidi mudar novamente nossas caixinhas para essa caixinha aqui preto e branco. Mudei a nossa logo também, porque eu queria um ar mais de sofisticação, elegância. E essa minha identidade visual laranjada não estava transmitindo o que eu queria passar. Sim, amiga, isso tem tudo a ver. Isso se chama psicologia das cores. Cada cor que você escolhe para sua identidade visual, ela quer comunicar alguma coisa. Mas eu não vou entrar nessa questão aqui, porque isso aqui é assunto para outro vídeo. Eu também não tenho autoridade para te ensinar isso aqui. Mas você pode pesquisar isso no Pinterest ou no próprio Google mesmo sobre essa questão da psicologia das cores. Dentro desse conceito foi que eu decidi mudar a marca e ela é como é hoje, né? A nossa caixinha aqui, linda, maravilhosa, bem branquinha. O material das caixinhas mudou, não faço mais de papel cartão, eu faço com papel, acho que é offset que chama. É um papel grossinho, que é o mesmo que a gente usa pra fazer, imprimir certificado, diploma, essas coisas. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo também aqui pra vocês, ensinando como que eu faço aqui a caixinha da minha loja, se você vende semijoia. É perfeito, tá? Você pode fazer pra vender suas semijoias, ou então alguma outra coisa, né, que caiba dentro dessas caixinhas aqui. Nossa marca tá assim agora, tá? Hoje eu tenho uma gama ali de clientes fiéis. Eu ainda tô no começo da minha loja, tá, gente? Como eu falei pra vocês, esse canal aqui é pra estar documentando a minha jornada no mundo do empreendedorismo, a jornada da Lua Pratas, né? E foi isso, amigos, do nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de saber a história da nossa loja, como foi que tudo começou e como foi que eu fiz pra me virar com apenas R$100 pra começar a nossa loja. E eu queria te dizer uma coisa. Às vezes, a gente tem esse mau costume de achar que a gente precisa ter tudo pronto pra iniciar alguma coisa na nossa vida. Não tô falando só de negócio, mas eu falo pra tudo. Mas a verdade é que se você for esperar ter tudo pronto, tudo ok, você nunca vai sair do lugar, você nunca vai iniciar nada. Você precisa começar com aquilo que você tem. O que você precisa ter mesmo é coragem e força de vontade pra iniciar o desejo que tá aí dentro do seu coração, o sonho que você tem vontade de realizar. Prova, amigas, é que eu iniciei a minha loja com apenas R$100, R$110 na verdade, né? E aí hoje nós estamos crescendo aos pouquinhos, passinho de formiguinha. Eu não tenho um grande império, eu não tenho um super faturamento e também não tenho uma quantidade imensa de clientes. Mas ainda assim eu resolvi vir aqui compartilhar com vocês a minha história, pra vocês saberem de como foi que tudo começou, de onde que surgiu a ideia da Lua Pratas, né? E qual foi o primeiro passo que eu dei
pra hoje nós estarmos aqui. Você não precisa ter tudo pronto pra começar, você só precisa começar. Eu não tive ajuda de ninguém, tudo que eu sei eu aprendi sozinha, fui buscar na internet. Quantas e quantas vezes eu não fui dormir à tarde da noite, fazendo 1001 pesquisa, atrás de fornecedor, atrás de conteúdo. O pobre do chat GPT acho que tá cansado de mim, de tanto que eu perturbo ele, pedindo ajuda com as coisas. E hoje, na verdade, eu ainda faço tudo sozinha, né? Tenho aqui meu marido e minha mãe que eles me dão apoio em alguma coisa, mas ainda assim a maior parte fica tudo pra mim, porque o empreendedorismo ele se tornou um sonho. Eu falo com meu marido que eu não tenho mais vontade de ser CLT, tenho a minha formação, mas o que eu gosto, o que eu descobri que eu gosto mesmo de fazer é de ser empreendedora, de ter o meu próprio negócio. Eu não tenho super império, porque como eu falei pra vocês, eu tenho apenas 1 ano e 2 meses de loja, nós ainda estamos caminhando, né, crescendo dia após dia. O meu faturamento ainda não é como eu esperava, mas é o suficiente para eu continuar investindo na minha loja, comprar alguma coisa para mim, para minhas filhas, para minha casa. E as minhas clientes, né, que eu já tenho ali uma boa quantidade de clientes, são clientes fiéis, que gostam de mim, gostam da minha marca, que me respeitam, né, como pessoa, como empreendedora, e são meus clientes fiéis. A gente tem ali a nossa pequena comunidade, né, e isso para mim é o mais importante. Todas as minhas clientes aqui, elas são muito especiais pra mim. Eu não falo isso aqui de forma clichê, só pra estar enchendo linguiça. Realmente, todas as minhas clientes, elas são muito especiais pra mim. Elas sabem disso porque eu trato elas dessa forma, de forma especial, para que elas se sintam amadas por mim. Porque se hoje o sonho da Lua Prata se tornou real por conta delas, cada pedido que é feito, seja para uso próprio, seja para presentear, é muito especial, embalado com muito amor e carinho. Então, amiga, se você ainda tá postergando para abrir a sua loja online, não faça mais isso não. Abra sua loja online, viva seu sonho. Vai ser difícil, vai ter dias que você vai querer desistir, que você não vai ver a luz no fim do túnel, mas ó, bate a poeira, levanta e continua, porque apesar de não ser difícil, é muito gratificante você ter algo para chamar de seu e você saber que aquilo ali está de pé por causa de você, da sua coragem e da sua força de vontade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de saber um pouco da nossa história. Se você quer mais vídeos como esse, se você quer mais conselhos sobre empreendedorismo, se inscreve no canal, curta esse vídeo para que o YouTube entenda que ele é um vídeo relevante e entregue para mais pessoas, para pessoas que também precisam ouvir isso aqui como você, para pessoas que precisam conhecer a nossa história. Me siga nas redes sociais, tá? Lá no TikTok eu também posto bastante conteúdo de empreendedorismo e siga aqui a nossa loja online, a Lua Pratas. E é isso, amigas. Até a próxima semana. Tchau!